Olá, me chamo Robson Constante e hoje inicia esse novo projeto, um programa que vai falar sobre diversidade. O nome do programa é Diversidade Sem Tabu. É um programa onde não teremos tabu para falar de qualquer assunto. E para começar, eu quero agradecer ao Rodrigo essa oportunidade de estar à frente desse programa. E hoje eu trago aqui comigo uma convidada extremamente especial que eu acabei conhecendo hoje. Apesar de a gente já ter conversado diversas vezes, já termos feito uma live no Instagram, a Gabriela Mandra. A Gabriela, que honra ter aqui comigo hoje. Obrigada. Tô até um pouco nervoso, a gente comentou, tô tremendo porque eu acredito nessa grande representatividade que tu tens aí com o público, né? Que vem trabalhando, principalmente a questão da cultura, o quanto isso é importante e queremos dar destaque a isso também hoje nesse programa. Então, é uma honra tê-la conosco aqui hoje. Honra é a minha. Antes de começar então a entrevista, eu quero falar um pouquinho de quem é a Gabriela, né? Então, a Gabriela é a atual secretária adjunta da Cultura do Rio Grande do Sul, diretora-geral da Secretaria do Estado da Cultura. Ela é servidora pública concursada no município de São Vicente do Sul. Ela é a primeira mulher trans a ocupar um cargo de direção do governo do Rio Grande do Sul. Bacharela em Direito pela PUC. Ela foi integrante do Núcleo de Estudos em Web de Cidadania, da Faculdade de Direito de Santa Maria, desenvolvendo atividade de extensão, programa Visibilidade, compartilhando saberes na extensão universitária, projeto indicado ao Prêmio Extensionista do ano de 2018, pelo qual recebeu a certificação como ativista sênior. Membro do Conselho Estadual do Direito LGBT, fez história no movimento tradicionalista gaúcho, MTG. Em 2019, em que pela primeira vez reconheceu a sua trajetória como uma mulher trans como prenda. Em 2022, ela preside a Comissão Estadual dos Festejos Farroupilha. Gabriela, que currículo, né? Eu vejo, lendo isso aqui, para mim é uma emoção, porque eu enxergo como essa corrida até chegar aqui, né? Quantas quebras de preconceito, quantas dificuldades tu provavelmente passou, porque a gente, como é do meio, a gente sabe, né, que o preconceito às vezes começa na escola. E quanto é importante saber que tu tá a cada dia buscando mais a profissionalização, mais reconhecimento, e eu te enxergo assim, ó, como um ser brilhante de um potencial tremendo, sabe? Te desejo sucesso, já antecipo os meus sucessos, e quero te agradecer novamente por estar aqui conosco. Obrigada, Robson. Obrigada à Vale TV por esse espaço, a esse programa, que seja o primeiro de muitos, realmente uma pauta, né, trabalhando a diversidade aí, quebrando esses tabus tão necessários, né, nos dias atuais. Nós ainda temos muito a evoluir, muito a caminhar. Sabemos das conquistas que principalmente a população LGBT, especificamente a população trans, teve nos últimos anos, mas que nós ainda precisamos evoluir muito nessa quebra de paradigmas, de rótulos, principalmente a população transexual e travestis, que é muitas vezes tão rotulada, tão estigmatizada, né, que está muitas vezes ligada à questão da prostituição, da vulnerabilidade, da marginalização. Então, ter, né, espaços como esses, né, em que nós podemos ser voz, nós podemos contar a nossa história, com certeza é uma oportunidade para quebrar um pouco desses preconceitos que fazem, que estão presentes na nossa sociedade. Muitas vezes de forma velada, mas presentes no momento em que nós não somos recebidas, né, na escola, que existe toda uma evasão escolar, que nós não temos oportunidade de trabalho, que a população trans acaba tendo como única forma de sobrevivência a prostituição. Então, é um tema que nos últimos anos tem sido bastante debatido, mas que ainda merece muitos outros debates, e são momentos como esses que nós temos essa oportunidade, e eu espero contribuir bastante nesse primeiro episódio, né, nesse primeiro programa, ao qual eu me sinto muito honrada de participar e de estar aqui contigo. Para nós é um privilégio tê-la aqui conosco nesse dia de hoje, nesse marco que eu inicio então esse programa, e para mim é uma honra tê-la conosco aqui para estar debatendo, e eu acredito muito que precisamos conversar mais sobre isso, né? Agora, com a tua fala, eu me recordo que ano passado teve um programa, um reality,
em que a gente teve a participante Ariadna, e ela expôs, né, que infelizmente no início, quando ela saiu da cidade dela, ela teve que se prostituir. E uma participante do programa pegou e disse, ai, mas eu jamais precisei fazer isso, né? Porque sempre tinha um trabalho de doméstico, alguma coisa assim. Mas ela falou assim, mas olha o papel que você está. Mulher, branca, loira, de olhos azuis. É muito fácil de tu conseguir. E olha eu chegando na cidade. Tu acha que as pessoas me dariam emprego? Então a nossa sociedade, ela é preconceituosa quanto a isso, né? E antes de tu julgar e apontar o dedo para outra pessoa, acho que um pouco de empatia, eu acho que isso é muito válido nos dias de hoje, né? Com certeza. Isso, existem dados, né? 90% da população trans e travestis no país acaba tendo como única forma de sobrevivência a prostituição. Isso por todas as exclusões que existem, desde a família, a não aceitação lá no início do processo transexualizador, após todas as exclusões da sociedade, seja a nível da escola, né, de ensino, de acesso ao trabalho, de acesso à saúde, enfim, são exclusões que acabam trazendo essa população para extrema vulnerabilidade. E com essa vulnerabilidade também as dificuldades de acesso tanto ao convívio na sociedade, como também ao acesso a políticas públicas, ao acesso ao mercado de trabalho, enfim, à plena dignidade, eu poderia dizer. Né? Nós sabemos que existem direitos conquistados, mas muitas vezes essa população, ela sequer, né, tem pertencimento para buscar esses direitos. Né? Ela se sente tão excluída que ela não vai nem em busca dos próprios direitos. Sim. Então é um problema social, um problema também de saúde pública e que nós enfrentamos todos os dias. Né? São poucas as pessoas que conseguem transpor, conseguem ultrapassar essas barreiras e chegar a espaços. Né? E eu me sinto muito privilegiada por ter sido uma pessoa que teve apoio da família, que conseguiu ter uma formação de nível superior, né, recente, né, nesse ano eu me formei em Direito, mas que já sou servidora pública concursada desde 2018. Isso possibilitou, né, que eu tivesse um convite da secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araújo, para compor a secretaria, né, a equipe da Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, né, num primeiro momento como assessora de diversidade, e começasse um trabalho vinculando, trazendo à cultura essas pautas que ainda são tratadas de forma, muitas vezes, dificultosas, de forma ainda que existe barreiras, né, ainda são tratadas como pautas minoritárias e que enfrentam enormes dificuldades de serem debatidas. Sim. Então, esse foi o meu primeiro papel dentro da secretaria, né, trazer à baila todas essas dificuldades com pessoas, com histórias, lembrando que esse trabalho iniciou na própria faculdade, com o projeto Visibilidade, que tu citou aí na minha apresentação, que tinha, né, e tem, ele continua em execução, né, o propósito de trazer histórias de pessoas, né, para que outras pessoas se inspirem. E eu tento fazer da minha trajetória isso, inspirar outras pessoas, mostrar para elas que é possível ocupar espaços, que para isso é necessário muito comprometimento, muito estudo, que nós precisamos cada vez mais acessar políticas de acesso à educação, correr atrás, né, buscar esses nossos direitos para que eles sejam efetivados. Sim. E as oportunidades vão aparecer. Né? Nós percebemos que existe já um aumento de pessoas trans que estão no mercado formal, né, mas que ainda é necessário que essas empresas, né, falando assim mais no mercado de trabalho, que abraçam a diversidade, elas não só oportunizem vagas para essas pessoas, mas que elas também trabalhem com a questão da cultura da organização. Mais do que tu ofertar a vaga, é necessário que tu tenha condições de permanência dessa pessoa, inclusive de crescimento dentro da empresa. Sim. E para isso é necessário um trabalho de conscientização, de sensibilização de toda a equipe. Isso que nós propusemos dentro da secretaria,
não só na unidade sede, mas também nas 22 instituições vinculadas à secretaria, e que é um trabalho que tem resultado de forma muito positiva em políticas públicas para fora também, como as ações de fomento, como o trabalho, né, que tem alcançado a nível de Estado, através dos nossos editais, tanto editais de financiamento direto, que é via Fundo de Apoio à Cultura, quanto também, né, da Lei de Incentivo à Cultura, sempre promovendo ações de inclusão, sempre trazendo o acesso à universalização da cultura, né, porque nós acreditamos que a cultura tem realmente esse potencial transformador. A mudança cultural da nossa sociedade é necessária para que nós realmente possamos evoluir enquanto sociedade, possamos nos olhar mais enquanto seres humanos, né, o olhar mais das pessoas enquanto pessoas e não simplesmente como rótulos. Com certeza. E eu queria que tu falasse um pouquinho de quem é a Gabriela também, né? Porque a gente sabe que chegar onde tu estás hoje, tu tiveste apoio da família, né? Que eu acho que também é um importante, né? Muito importante. Incentivador, né? E o alicerce para que tu conseguisse também chegar onde tu chegaste, né? Com certeza. Enfim, eu já fui apresentado de uma forma geral, né? Mas é importante a gente tirar um pouquinho que essa Gabriela, além de ser uma profissional, é uma pessoa, como qualquer outra, né? Que está aí, muitas vezes, abre aspas, dando a cara a tapa, numa luta contínua para a permanência, né, em espaços onde até então não foram ocupados por pessoas trans. Te enxergo como isso, abrindo portas para que outras pessoas venham, sabe? E eu acredito que talvez algumas portas devem ser meio que um sopetão, né? Isso. Eu fico pensando assim, quantas portas tu já está abrindo caminhos, né? E que por vezes tem que ser quase dado um pontapé para abrir, né? Pontapé. A própria aprovação num concurso público, que era uma busca que eu tinha para a minha segurança financeira, né, para a minha realização profissional, já foi muito difícil, né? A gente sabe da competitividade que tem, né? A própria questão da formação num curso superior, né? Eu sempre trago isso porque os primeiros semestres do curso de Direito, para mim, foram muito difíceis. Eu mesma não me sentia pertencente àquele espaço, embora eu estivesse sendo bem acolhida. Foi uma professora da faculdade que chegou para mim e disse que eu deveria sorrir mais, me abrir mais para os colegas, me abrir mais para o mundo e que ele se abriria para mim. E recentemente eu estive num evento em que uma dessas professoras, ela disse assim que o quanto eu me permitia evoluir a partir daquele momento, no sentido de que eu consegui vencer os meus próprios medos, os meus obstáculos, as barreiras internas que eu tinha, né? Porque nós somos tão excluídas que no momento tu acha que a exclusão ela faz parte do processo como um todo, que tu realmente é excluída do mundo. E tu quebrar tudo isso, tu fazer essa mudança dentro de ti mesma e fazer dessa mudança algo que tu possa colher coisas boas, é um processo que também depende muito de ti. E eu tive muita sorte de ter pessoas que me apoiaram, inclusive ouvir dela, assim, no sentido de que, Gabriela, nos 2 primeiros semestres da faculdade, eu não via, tu nem a chamada respondia. E hoje eu te vejo lá na secretaria fazendo um trabalho magnífico junto com a tua equipe, junto com a tua liderança, né, com uma proposta de governo que realmente tem sido muito significativa, que tem feito coisas boas, né, que tem refletido na vida das pessoas, da sociedade como um todo. Então, é algo que realmente nós nos emocionamos, tanto eu quanto ela, quando a gente falava sobre isso, porque realmente é todos os dias tu mostrar que tu tem capacidade, porque as pessoas elas estão constantemente te colocando à prova, te colocando em situações em que tu tem que mostrar a tua capacidade, mais do que isso, mostrar que tu realmente está lá por capacidade, está lá por ocupar um espaço que é teu, que é de todas as pessoas, né? Então, é abrir essas oportunidades, como a gente vinha falando, de que qualquer pessoa possa hoje, né, ocupar os diferentes cargos. Nós já quebramos muitas
essas barreiras em relação a essa construção social de gênero, né, do que era imposto para homens ou para mulheres. Estava pensando nisso exatamente. Evoluímos muito nesse sentido, mas a gente sabe o quanto ainda precisamos trabalhar. Sim. O quanto que para o homem é mais fácil no mercado profissional, né? O homem pode ser duro, ele pode ser agressivo, e a mulher já tem uma denotação muito pessimista, né? A mulher se sobe de um cargo, não é o machismo, talvez estrutural, pensa, alguma coisa ela fez para estar no cargo que ela ocupa. Então, a mulher ainda, eu enxergo que também está caminhando por uma evolução, né? Estamos conquistando diversos espaços, tanto é que recentemente eu participei de um evento falando sobre as mulheres dentro da gestão estadual e na Secretaria de Estado da Cultura, em cargos de direção e de chefia, nós temos uma maioria, 60%, do total de servidores é composto por mulheres nesses cargos, então já estamos quebrando esses espaços. Que ótimo. Também temos durante a gestão tivemos mais de 7 mulheres à frente de secretarias de Estado. Isso também é muito positivo. A gente tem visto o protagonismo das mulheres na própria política. Então isso tem demonstrado que é um caminho ainda difícil, por todo esse machismo que impera, principalmente no Rio Grande do Sul, mas que nós estamos quebrando, né? Mostrando realmente o nosso trabalho e mostrando a sensibilidade que faz toda a diferença. A mulher, ela tem essa característica de ter essa sensibilidade, esse lado mais humano, isso consegue refletir nas ações da equipe, consegue refletir também nos resultados apresentados, então mostra que nós realmente somos muito capazes, né? Que só precisamos de oportunidade. E isso é com a população trans, com a população travesti. No momento que nós temos essas oportunidades, nós conseguimos mostrar o nosso trabalho e mostrar que somos tão competentes como qualquer pessoa. Então essa é a busca, é por isso que eu busco sempre esse protagonismo, por isso que eu sempre aceito essas oportunidades de fala, por acreditar que sim, nós estamos num movimento da sociedade muito que, embora nesses últimos tempos tenha sido muito difícil, dada toda a violência, o discurso de ódio, né? Nós estamos no país que mais mata a população trans e travestis no mundo. 42% das mortes acontecem aqui no Brasil. Mais de 74% dessas pessoas, dessa população, já sofreu algum tipo de violência. Isso não foi diferente comigo, mas nós temos que fazer disso tudo, né, de todas essas violências, nós temos que mostrar, nós ainda temos que lutar para combater todo tipo de preconceito, todo tipo de discriminação e ocupar cada vez mais espaços. Então é esse trabalho que eu procuro fazer dentro da secretaria, dentro do meu trabalho como servidora pública, porque uma servidora pública ela tem, né, principalmente essa função de fazer um trabalho voltado para o público. E eu, como propósito de vida, eu acho que eu tenho muito a auxiliar com a minha história, com o meu trabalho, com essa experiência que eu estou vivendo neste momento como secretária adjunta. Enfim, eu acho que esses somatórios de coisas boas que aconteceram nos últimos anos, desde a homenagem que eu recebi no movimento tradicionalista gaúcho, por isso que nós estamos aqui ilustrando, né? Esse aqui é um momento muito simbólico, porque é o meu primeiro vestido de prenda, ele tem um laço muito afetivo, ele tem algo que me encanta muito, porque a minha mãe, sendo costureira, né, durante toda a minha infância e adolescência, mesmo fazendo parte do movimento, o vestido de prenda era uma coisa cotidiana na minha casa. Ela fazia vestido de prendas, só que nunca um vestido de prenda para mim. E em 2019 eu tive a oportunidade de receber essa homenagem, esse reconhecimento na 50ª Ciranda de Prendas da 10ª Região Tradicionalista. Usaram um vestido de prenda feito pela minha mãe, então ele tem esse valor, e mostrar assim, quebrar muitas barreiras dentro do próprio movimento tradicionalista gaúcho, que até então as pessoas LGBTs, negras, pessoas com deficiências eram tratadas com invisibilidade, e a partir daquele momento nós também quebramos uma barreira,
conseguimos mostrar que nós podemos estar naquele espaço, que aquele espaço também é nosso. Então, isso aqui tudo simboliza muito um pouco da Gabriela, porque é uma Gabriela que sempre fez parte da cultura, que esse universo dos CTGs, do tradicionalismo, sempre fez parte da minha vida, né? Que o mate é a primeira coisa que eu faço pela manhã quando eu chego no trabalho, eu não consigo viver sem essa aproximação com o mate, que o mate, no nosso estado, ele tem uma simbologia muito grande, que é da união, do compartilhamento, e quando nós falamos em compartilhamento é desses valores. É compartilhar valores do bem, da honestidade, do respeito, valores que realmente devem estar presentes no nosso cotidiano, né? E descartar aqueles valores que não servem mais, valores que devem ficar para trás, que em algum momento foram válidos, né, dentro do contexto histórico, mas que hoje nós estamos em outro momento. Estamos evoluindo como pessoas, enquanto cultura, né? Então, a gente está sempre evoluindo, né? Sempre. Com certeza a Gabriela não é a mesma Gabriela de um ano atrás, e o Robson também não é, então a gente está evoluindo, quebrando preconceitos, porque todos nós somos preconceituosos de alguma forma, ou já fomos, né? Já fomos. A gente estamos sempre aprendendo, né? Até conosco, né? Aquele processo de aceitação, principalmente das pessoas trans, lá no início, quando tu ainda não consegue, né, embora sabendo que tem algo de diferente em ti, tu não consegue te perceber enquanto uma mulher trans, ou tu fica te identificando enquanto um homem gay, o quanto é difícil tu te aceitar, e a partir do momento que tu toma a decisão que eu vou fazer a transição, tu fazer uma análise de todas as consequências que aquilo vai ter para a tua família, com os preconceitos que eles vão enfrentar, assim como tu enfrenta, as barreiras que vão ser impostas a partir dali, e que para que isso, né, para que tu tenha condições de seguir em frente, é necessário que tu tenha muita maturidade. Então é um trabalho que tu precisa trabalhar muito o teu psicológico, o teu psíquico, para que tu realmente tenha força para seguir em frente todos os dias. Todos os dias tu vai encontrar alguma dificuldade, tu vai encontrar alguma barreira, algum tipo de preconceito, algum olhar que não seja bom, e nós também temos as nossas dificuldades. Nem sempre nós estamos bem para aceitar todos esses bombardeios, né, que vêm de diferentes formas, mas que nós temos que seguir em frente. Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho do teu trabalho também a respeito da cultura, né, no Rio Grande do Sul, né? O que vocês, enquanto secretaria, estão fazendo em prol da cultura, né? Eu sei de várias coisas, né? Porque eu fui um dos privilegiados a ganhar um edital do atual governo, né? Como uma bolsa de pós-doutorado, o quanto a ciência é importante, né? O quanto esses editais que financiam os estudos, que financia a gente enquanto pesquisa, né? Informação, né? Criação, é importante, fomentação. Isso. Né? Nós estamos desde 2019, então eu tive dentro da secretaria, e de forma muito inusitada, porque a partir do momento que eu recebi a homenagem do movimento tradicionalista gaúcho, menos de 10 dias depois, eu recebi um convite de forma inusitada da secretária para vir compor uma Secretaria de Estado da Cultura, como assessora de diversidade. Então, pensa uma pessoa que vem do interior do estado, né, com mais de 400 quilômetros de distância, chegar numa capital, chegar numa Secretaria de Estado da Cultura, com inúmeros desafios de trabalhar essas temáticas, de trabalhar a diversidade, de fazer políticas públicas efetivas, e 7 meses após já ter um novo convite, né, para um desafio ainda maior, para assumir como diretora-geral da Secretaria, como secretária adjunta do Estado do Rio Grande do Sul. Isso é a primeira vez que uma mulher trans ocupa um cargo de direção, né, um cargo de realmente muito ligado à questão de governo mesmo, numa Secretaria de Estado, e com todos os desafios, iniciando uma pandemia, com todas as dificuldades do setor cultural, e tendo que trabalhar para que essas pessoas tivessem um mínimo, né, de dignidade, né, nesse período todo em que elas foram, né, as primeiras a serem atingidas e as últimas a terem as atividades
normais ainda, estamos num processo de retorno, então foi realmente trabalhar com uma conferência de cultura, receber a Lei Aldir Blanc, nessa conferência nós definirmos toda a forma de execução desses recursos, de chegar realmente na ponta, de chegar em pessoas que nunca haviam recebido algum tipo de fomento do Estado, de fazer essa política pública realmente se tornar efetiva em bairros, em localidades mais vulnerabilizadas, atendendo com ações afirmativas pessoas negras, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência, travestis, transexuais, enfim, foi a primeira vez que um Estado teve políticas afirmativas, ações afirmativas em editais de fomento, então isso é muito importante, né? Por isso que é importante termos pessoas que demonstrem a nossa representatividade em cargos políticos, né? Claro. Porque é a partir daí que vão vir novas leis, novas políticas públicas, que vão chegar mais próximo às minorias, né? Com certeza. É trazer a realidade, né? Trazer as nossas vivências e fazer delas algo que também reflita na vida dessas pessoas. Quando nós falamos em cultura, desses fazedores e fazedoras da cultura, dessas pessoas que conseguem com pouco fazer muito, mudar realidades, fazer programas sociais, enfim, mostrar que a cultura ela deve ter uma valorização que até então não tinha. Ganhar o protagonismo que ela sempre deveria ter tido. E eu acho que uma das poucas coisas boas que aconteceram durante a pandemia foi mostrar o quanto nós somos dependentes, o quanto nós precisamos da cultura para sobreviver, para ter equilíbrio emocional, para fazer parte do nosso dia a dia. Ela está presente na leitura de um livro, ela está presente num audiovisual que tu assiste, enfim. Uma música que tu escuta no rádio, né? Em todos os lugares, momentos. E o quanto faz bem, às vezes, uma música, tu tá... Alimenta a alma. Alimenta a alma. A cultura, ela tem esse potencial. Além de mudar, de transformar, de fazer com que a sociedade mude, ela tem esses ciclos renovados. Então, com certeza, é algo que nós precisamos cada vez mais batalhar, lutar, e é o que nós estamos fazendo enquanto Secretaria de Estado da Cultura. A cultura, eu acho que ela nos sensibiliza e a gente torna humanos, né, com maior sensibilidade. Então, a cultura tem um papel fundamental. Então, fundamental na construção dos seres humanos que somos, né? Então, infelizmente, para alguns, a cultura não é prioridade, né? Não tem tanta importância, mas ela é fundamental. É fundamental como educação. Educação, cultura, lazer são fundamentais. Elas se interligam, né? E principalmente eu me sinto muito honrada e feliz de participar dessa trajetória, desse ciclo, enquanto secretária adjunta, em que realmente o Estado do Rio Grande do Sul ele ganhou um destaque a nível nacional com a implantação desses recursos, com as políticas públicas que foram realizadas, né, aprimoradas, que nós estamos em constante mudança, em constante aprimoramento, e isso tem refletido no conjunto do patrimônio, né, seja aquele patrimônio físico, na reestruturação, na requalificação, porque nós precisamos, né, desses espaços conservados para que a cultura também aconteça. Isso é algo que nós vamos deixar como um grande legado e que eu me sinto muito feliz por ter feito parte desse ciclo, por ter feito parte desta equipe que realmente é uma equipe que trabalha para fazer cultura de segunda a segunda, Estão dia fazendo a dia. história. Nós estamos realmente fazendo história e eu me sinto parte dessa história como algo que veio a acrescentar, como algo que me fez crescer muito enquanto pessoa, enquanto profissional nem se fala, né? Porque é uma mudança de 3 anos para cá que chegou uma Gabriela e está finalizando um ciclo nesse final de 2022, outra com inúmeras possibilidades, e eu me sinto muito honrada de ter feito parte desse processo. E tu pode ter certeza que tem feito e conquistado e aberto muitas portas para a nossa cultura no Rio Grande do Sul. Obrigado. E que vai servir de exemplo. E eu acho que vai ficar na história, sabe? Vai. E para finalizar, muitas outras histórias aí. Sim. Estamos já indo se encerrando para o nosso primeiro programa. Então, quero deixar um espaço para tu falar alguma coisa, como frase final, algum recado.
Obrigada, Robson. Na verdade, é agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, É uma né, honra de fazer parte desse primeiro episódio desse programa, como eu disse lá no início da nossa conversa, que venham muitos outros, né, que nós consigamos mostrar para as pessoas o quanto nós precisamos evoluir, o quanto nós precisamos crescer, que essa pandemia nos deixou uma série de mensagens que precisam realmente fazer mudança, mensagens no sentido de que nós precisamos nos tratar mais como seres humanos, nos tratar mais com respeito, respeitar essa pluralidade. Eu me sinto muito feliz neste ano de ser presidente da comissão dos Festejos Farroupilhas, uma data tão importante para o Rio Grande do Sul, Sim. que é a Semana Farroupilha, para falar sobre as etnias do gaúcho, mas tratando dessa forma das etnias que nós, formados por muitos e muitas, né, conseguimos formar essa identidade. E essa identidade verdadeira do gaúcho é daquele gaúcho que é hospitaleiro, que é acolhedor, e é isso que nós queremos mostrar cada vez mais com a nossa cultura. Esse acolhimento, essa empatia, né, essa forma de mostrar que somos um povo diferenciado, aquele povo que Exato. acolhe as diferenças e que respeita as diferenças. Então, que todas essas formas diferentes de viver, de ser, elas sejam cada vez mais respeitadas e que o teu programa tenha muitos outros, né, que Obrigado. realmente consiga mudar muito, consiga transformar as pessoas e que seja esse canal, né, muito próspero, muito efetivo para que essa transformação aconteça de forma tão rápida e tão necessária quanto é a nossa sociedade hoje. A mudança do mundo ela é muito rápida. Então, obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos mais uma vez. E realmente o programa é para quebrar tabus mesmo, para um mundo sem preconceito, que a gente aprenda, que a gente evolua como ser humano, né? Que a gente respeite o próximo e que seria muito mais fácil a gente viver em harmonia, né? Com certeza. Então, para fechar então, o programa de hoje, né, a minha frase final é que tenhamos mais pessoas trans em todos os níveis da nossa sociedade. Que pessoas trans não sejam mortas por sua condição. E você também é responsável por dizer não ao preconceito em todas as esferas. Não podemos mais ser o país que mais mata no mundo o público LGBT. Vamos mudar essa triste marca e que fique para trás. Vamos viver e deixar que as pessoas vivam e sejam felizes. Isso é pedir muito? Pense nisso. Eu acho que uma palavra para finalizar é respeito. Respeito ao próximo. Então, me procure pelas redes sociais, pelo meu Instagram, Robson Constante, enviem direct com sugestões, críticas, pautas, né? Esse é nosso primeiro programa e com certeza virão outros. Esse não é só um meu programa, mas é seu. Então, até logo e até nosso próximo episódio. Obrigado.